Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prende o advogado José Yunes, amigo pessoal e ex-assessor do presidente Michel Temer. O ex-coronel da PM, João Batista Lima, outro amigo de Temer. E o ex-ministro da Agricultura, Wagner Rossi, do MDB, aliado do presidente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi quem fez os pedidos. E o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, concordou com as prisões. Barroso acolheu o argumento de Dodge de que havia risco concreto da destruição de provas. A operação faz parte do inquérito que apura se um decreto presidencial beneficiou empresas do setor de portos em troca de propina. Entre os presos está o dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco. 4 acionistas do Grupo Libra, que atua no setor portuário, também tiveram as prisões decretadas. Celina Borges Torrealba Capri. Rodrigo Borges Torrealba. Ana Carolina Borges Torrealba Afonso. E Gonçalo Borges Torrealba. Ao todo, 13 mandados de prisão foram expedidos nesta quinta-feira. Veja também a investigação sobre os tiros na caravana do ex-presidente Lula. Policiais voltam para a região do trajeto para tentar saber de onde os disparos foram feitos. A Rússia expulsa dezenas de diplomatas americanos. E a vencedora do Nobel da Paz, Malala Yousafzai, volta para o Paquistão pela primeira vez. 6 anos depois de ter sido alvo de um atentado do grupo Talibã. Daqui a meio minuto, no Jornal Nacional. Dar com as prisões temporárias, o ministro Luiz Roberto Barroso aceitou o argumento da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de que havia um risco concreto de destruição de provas. A reportagem é de Andréa Sadi. A Polícia Federal queria a condução coercitiva para ouvir todos ao mesmo tempo, mas a Procuradoria-Geral da República preferiu pedir ao Supremo Tribunal Federal a prisão temporária de 13 pessoas. O relator do caso no Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, concordou com as prisões. No documento, cada alvo vem sucedido de uma explicação dos investigadores. João Batista Lima Filho, amigo de Temer, por suspeita de ser responsável pela captação de recursos irregulares para o presidente Michel Temer. José Yunes, outro amigo de Temer, deve ser ouvido novamente, uma vez que no primeiro depoimento o investigado teria se utilizado de subterfúgios para não responder claramente os questionamentos, em especial os relacionados a transferências de bens para os investigados e pessoas próximas. Wagner Rossi, por suspeita de receber mensalinho de R$100 mil pagos por Joesley Batista a pedido do presidente. Milton Ortolan, que é ligado a Wagner Rossi, e a suspeita que também tenha recebido mensalinho pago por Joesley Batista a pedido do presidente Michel Temer. Antônio Celso Greco, presidente do Grupo Rodrimar, porque há suspeitas que seja o principal articulador entre empresários do setor portuário de Santos no interesse de sua empresa e agentes públicos envolvidos nos crimes investigados, inclusive proximidade com o presidente Michel Temer. Eduardo Luiz de Brito Neves, suposto responsável por apresentar Celso Greco, da Rodrimar, para o Coronel Lima, da Argeplan. Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan, para prestar informações sobre a capacidade operacional da empresa, contratos com empresas no Porto de Santos, reais sócios formais e até mesmo sobre eventuais sócios ocultos. Carlos Alberto Costa Filho, filho de Carlos Alberto Costa e sócio de uma empresa que obteve contratos que somam mais de R$200 milhões com suspeita de favorecimento em função da proximidade do Coronel Lima com o presidente. Maria Heloísa Adenson Brito Neves, que pode esclarecer as condições do ingresso do Coronel Lima na Argeplan. Os investigadores querem ainda esclarecer os motivos para a doação eleitoral pessoal e do Grupo Libra, a Temer e ao MDB. 4 pessoas ligadas ao grupo são citadas com possível solicitação indevida de valores em troca de renovação de contratos de concessão em Santos. Por isso, também foram decretadas as prisões de Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso, Gonçalo Borges Torrealba e Celina Borges Torrealba Capri. Os registros oficiais do Tribunal Superior Eleitoral mostram doações de pessoas ligadas ao Grupo Libra. Em 2014, Rodrigo Torrealba e Ana Carolina Torrealba doaram cada um R$500 mil para o PMDB.
Zuleika Borges Torrealba, também ouvida hoje, doou 1 milhão ao partido. No mesmo ano, a direção nacional do PMDB repassou à campanha de Michel Temer, no dia 2 de outubro, 3,5 milhões de reais. O doador originário do dinheiro, registrado pelo PMDB, foi Rodrigo Borges Torrealba. Outro 1 milhão de reais, o valor doado por Zuleika, foi repassado pelo partido para diretórios regionais no Rio Grande do Norte e no Paraná. A Procuradoria afirma que há fortíssimos indícios de esquema contínuo de concessão de benefícios públicos em troca de recursos privados para fins pessoais e eleitorais que persistiria por mais de 20 anos no setor de portos. Na decisão de 14 páginas, Barroso disse que as medidas têm o objetivo de esclarecer pontos centrais da investigação, quanto à natureza, nexo de subordinação existente entre os envolvidos e, principalmente, se os investigados receberam vantagens indevidas como recompensa pela edição do Decreto dos Portos. Barroso autorizou buscas e apreensões e determinou que o Ministério Público Federal tenha acesso à contabilidade da Argeplan, empresa de João Batista Lima Filho. Lima é tratado pela Polícia Federal como figura importante no caso. O ministro citou a conclusão dos investigadores. A Argeplan, agora oficialmente com o investigado João Batista Lima Filho como sócio, tem se capitalizado por meio do recebimento de recursos provenientes de outras empresas, as interessadas na edição do denominado Decreto dos Portos, e distribuído tais recursos para os demais investigados. Barroso disse que as medidas se mostram imprescindíveis, tanto para viabilizar a análise de documentos em posse dos investigados, como para confrontar versões de declarações de investigações e depoimentos de testemunhas. A decisão mencionou a preocupação com o risco concreto de destruição de provas. Barroso listou elementos apresentados pelos investigadores, como uma planilha indicando possíveis pagamentos feitos por empresas portuárias. E destacou uma planilha contábil em que aparece como recebedores de recursos das empresas Libra, Rodrimar e Multicargo as siglas MT, MA e L, que permitem supor sejam o presidente Michel Temer, Marcelo Azeredo, presidente da Codesp entre 1995 e 1998, indicado por ele, Temer, e o amigo pessoal de Temer, Coronel João Batista Lima Filho. A reforma na casa da filha de Temer também é investigada. A arquiteta Maria Rita Fratesi, que foi intimada a prestar depoimento, é, de acordo com a decisão, mulher de João Batista Lima Filho e sócia do marido na PDA Projeção e Direção Arquitetônico. Trata-se da empresa que realizou reforma de alto custo em imóvel da senhora Maristela Temer, filha do presidente. Há informações sobre pagamentos de altos valores em espécie. Barroso também mencionou um relatório da PF sobre o crescimento da Argeplan nos últimos 20 anos e a nota técnica do Tribunal de Contas da União, que aponta irregularidades no Decreto dos Portos. O relatório do TCU, a que a TV Globo teve acesso essa semana, afirma que o decreto assinado pelo presidente Temer no ano passado cria um contexto que poderia, no futuro, beneficiar empresas com contratos anteriores a 1993. É o caso da Rodrimar. Isso contraria o principal argumento da defesa do presidente. Temer alega que a Rodrimar, que tem contrato anterior a 1993, não poderia se beneficiar das regras que entraram em vigor em maio do ano passado. O inquérito apura suspeitas de pagamento de propina em troca da edição do Decreto dos Portos, que aumentou o prazo de concessão de áreas portuárias. Segundo os investigadores, pode beneficiar empresas do setor, como a Rodrimar. A investigação começou em setembro e, de lá para cá, o presidente Temer, ex-assessores e empresários prestaram depoimentos. A investigação foi aberta a partir das revelações da delação de executivos da JF. Eles afirmaram que pagaram propina a Coronel Lima. A suspeita é que o dinheiro seria repassado a Temer. Yunis é suspeito de administrar as propinas supostamente pagas ao presidente e de lavar o dinheiro. Outros delatores também fizeram acusações. O ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, foi o primeiro a envolver José Yunis na entrega de dinheiro ao PMDB. Isso veio a público em dezembro de 2016. Ele contou que um funcionário dele, José Carlos Filho, recebeu o endereço do escritório de Yunis como local de entrega de dinheiro. Nos dados de corroboração que a empresa verificou,
Um dos endereços que consta tratado por Carvalho com o senhor Eliseu Padilha é o endereço que a empresa botou no Google e nos informou que aquele endereço era o escritório de uma pessoa chamada José Yunes. O doleiro Lúcio Funaro, conhecido por ser um dos operadores do PMDB, também falou sobre Yunes. Explicou que foi ao escritório de José Yunes pegar R$1 milhão que teriam de ser entregues ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, em Salvador. Em 2014, o Gedel me ligou e me informou que tinha um dinheiro que ele precisava retirar em São Paulo, o oriundo da Odebrecht, e que precisava que esse dinheiro fosse levado para Salvador. E me perguntou se eu podia fazer esse favor para ele. E eu respondi que podia fazer esse favor para ele, que não teria problema nenhum. Após a delação da Odebrecht se tornar conhecida, José Yunes foi exonerado do cargo de assessor especial da Presidência da República e prestou um depoimento voluntário sobre esse episódio. Yunes disse que o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, pediu a ele em 2014 para receber apenas um documento em seu escritório, e que foi o que ele fez. Mas Lúcio Funaro disse na delação ter certeza de que José Yunes sabia que se tratava de uma entrega de dinheiro. Mas que ele tinha certeza que era dinheiro, ele sabia que era dinheiro, tanto que ele perguntou se meu carro estava na garagem, porque ele não queria que eu corresse o risco de sair para a caixa para a rua, e até pelo próprio peso da caixa, né? Certo. Para um volume de R$1 milhão. Né? A TV Globo apurou que até o momento dos 13 mandados de prisão, 10 foram cumpridos. José Yunes, o coronel João Batista Lima Filho, Wagner Rossi, Milton Mortolã, Antônio Celso Greco, Celina Borges Torrealba Capri, Carlos Alberto Costa, Carlos Alberto Costa Filho, Eduardo Luiz de Brito Neves e Maria Heloísa Adenson Brito Neves. A Polícia Federal informou que Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Borges Torrealba Afonso e Gonçalo Borges Torrealba estão no exterior. O prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, do MDB, também foi alvo da Operação Scala. Ele foi levado para depor hoje de manhã. Edinho ocupou o cargo de ministro dos Portos e, em 2015, no governo Dilma, foi indicado pelo então vice-presidente Michel Temer e ficou 10 meses no ministério. Em nota, Edinho Araújo negou qualquer favorecimento a empresas quando era ministro. Disse que as renovações de contrato na gestão dele foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério do Planejamento. Os grupos Libra e Rodrimar, envolvidos nas investigações que levaram à operação de hoje, estão entre os maiores operadores portuários e de logística do Brasil. O Grupo Libra tem sede no Rio e atua nos setores de infraestrutura e comércio exterior. No início do ano, o grupo apresentou um novo plano de investimentos e pediu ao governo federal a prorrogação do contrato no Porto de Santos até 2065. Em troca, prometeu investimentos bilionários. O terminal de contêineres em Santos é um dos principais ativos portuários do grupo, que também atua no Porto do Rio. Além de armazenar, transportar e distribuir cargas, a empresa também opera um aeroporto em Cabo Frio, tem negócios imobiliários e produz azeites. O Rodrimar atua no Porto de Santos há mais de 70 anos e reúne 7 empresas. O grupo se especializou em comércio exterior e exporta principalmente grãos, cargas, fertilizantes e sal. A empresa também mantém terminais no Porto do Recife. Sucessivos e graves dessa natureza têm prejudicado o país e a economia, trazendo prejuízos sociais com impacto direto na vida das pessoas, particularmente os mais pobres. Em Brasília, por causa da véspera do feriado, o Congresso estava vazio. Mas, em suas cidades, parlamentares de oposição fizeram duras críticas ao presidente. O líder da rede defendeu uma terceira denúncia contra Temer. Eu acho que torna inevitável uma terceira denúncia contra o presidente da República à Câmara dos Deputados. E desta feita eu espero que a Câmara perceba e corrija o erro de não ter acatado as 2 denúncias anteriores. O presidente já foi denunciado 2 vezes pela Procuradoria-Geral da República, mas a Câmara barrou as 2 denúncias. E já de olho nisso, o entorno do presidente começa a avaliar indicações para o comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde uma eventual terceira denúncia
começaria a tramitar. No Rio Grande do Sul, o ministro Edson Fachin falou sobre a operação. Tem se compreendido que ninguém está imune à investigação, com o devido cuidado no sentido de preservar as instituições, mas todas as pessoas, independentemente do cargo que ocupam, são suscetíveis de investigações nos termos e nos limites da Constituição. E isto, obviamente, como se dirige a todas as pessoas, não há quem esteja excluído, por mais elevado que seja seu posto, desse tipo de procedimento. À tarde, Temer voltou a Brasília e chamou os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, e também da Secretaria de Governo, Carlos Marum, para uma reunião no Palácio do Planalto. Em conversas hoje, governistas tentaram politizar a operação, atribuir as medidas autorizadas por Barroso aos planos eleitorais de Temer. Conforme a investigação avança, integrantes do governo vêm intensificando esse discurso de críticas ao ministro. No início da noite, o ministro da Secretaria de Governo chamou os jornalistas. Como de costume, foi o porta-voz escolhido por Temer para reagir em nome do governo. Marum falou em complô contra Temer por causa da candidatura à reeleição. Nós entendemos que a decisão do presidente de colocar a possibilidade de que venha a disputar a reeleição, colocar como concreta essa possibilidade, faz com que novamente se dirijam contra nós os canhões da conspiração. A defesa de Wagner Rossi afirmou que desde que ele se aposentou há 7 anos, não atuou mais profissionalmente e nem teve relacionamentos políticos. Que Rossi nunca foi chamado a depor nesse caso e que ele pode ser facilmente encontrado. A defesa disse que, por isso, considera abusivas as medidas tomadas e que Rossi vai provar a inocência dele. A defesa de José Yunes disse que é inaceitável a prisão de um advogado que sempre que intimado ou mesmo espontaneamente compareceu a todos os atos para colaborar, que a prisão é ilegal e uma violência contra o cliente e contra a cidadania. A defesa de Yunes solicitou ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, a revogação da prisão temporária, alegando que o cliente já prestou 3 depoimentos este ano. A assessoria da Rodrimar, de Antônio Celso Greco, declarou que os advogados não tiveram acesso aos autos porque hoje é feriado no judiciário, que a empresa nunca pagou propina a nenhum agente público nem autorizou que alguém fizesse isso em seu nome. Sobre o decreto dos portos, a Rodrimar afirmou que seus dirigentes atuaram sim como representantes e parceiros das entidades setoriais para ajudar a construir o texto do decreto, como fizeram todas as empresas que atuam nos portos, e que o decreto não beneficiou nenhuma empresa. A assessoria do Grupo Libra declarou que está prestando todos os esclarecimentos à Justiça e que uma das acionistas do grupo já depôs a Polícia Federal e que dará mais informações depois de ter acesso integral aos documentos da investigação. A defesa de Milton Ortolan declarou que a prisão dele é absolutamente desnecessária e desprovida de suporte fático e que Ortolan deixou o cargo que ocupava na Companhia Docas do Estado de São Paulo em 2008, quase 10 anos antes da edição do Decreto dos Portos. A defesa de Carlos Alberto Costa, sócio fundador da Argeplan, e de Carlos Alberto Costa Filho, declarou que os dois não têm qualquer envolvimento com os fatos que são objeto da investigação e não cometeram qualquer irregularidade. E que a prisão é desnecessária porque os clientes sempre estiveram à disposição das autoridades. A direção do MDB Nacional afirmou que não vai se posicionar e reforçou a manifestação dos advogados dos acusados. A defesa do Coronel Lima disse que ele é inocente e que não tem nenhuma participação nos fatos citados no inquérito, que é do interesse dele esclarecer tudo, que só não prestou depoimento antes por problemas de saúde e que em fevereiro solicitou que o depoimento dele fosse feito por escrito, o que foi negado. Nós não conseguimos contato com Eduardo Luiz de Brito Neves, Maria Heloísa Adenson Brito Neves, Celina Borges Torrealba Capri, Rodrigo Borges Torrealba, Ana Carolina Torrealba Afonso, Zuleika Borges Torrealba e Gonçalo Borges Torrealba. O Coronel Lima chegou a ser levado para o hospital pela Polícia Federal,
ao ser preso hoje cedo, já teve alta, como o Jornal Nacional acaba de confirmar. E quem tem as informações ao vivo, direto lá de São Paulo, é a repórter Patrícia Falcós. Boa noite, Patrícia. Então, o Coronel Lima agora já foi para a Polícia Federal? Oi, Alexandre, boa noite a todos. O Coronel Lima já está na Superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo. Ele recebeu alta do Hospital Albert Einstein no início da noite. De lá ele seguiu para o Instituto Médico Legal, onde fez o exame de corpo de delito e foi então para a PF. Como a gente viu aí na abertura do Jornal Nacional, o Coronel Lima passou mal quando os policiais federais foram cumprir um mandado de prisão temporária no apartamento em que ele mora aqui na Zona Sul de São Paulo. E então, agora ele deve continuar preso na Polícia Federal. Só se houver necessidade médica e uma avaliação da PF é que ele pode voltar para o hospital, mas por enquanto ele vai cumprir sim a prisão temporária na Polícia Federal aqui em São Paulo. Alexandre, Ana Luísa. A Rodrimar é acusada de descumprir medidas internacionais de segurança para operar no Porto de Santos. Mais de 1 ano e meio depois de ser reprovada na fiscalização, continua sem punição. O delegado da Polícia Federal responsável pelo processo foi afastado logo depois de pedir a cassação do certificado da empresa. A reportagem é de Paulo Renato Soares e Arthur Guimarães. A Rodrimar opera 2 áreas no Porto de Santos. Oferece serviços de importação e exportação em 2 terminais, Macuco e Saboó. E como todas as empresas do setor, precisa cumprir exigências rigorosas na área de segurança. Principalmente, provar que tem o controle absoluto da entrada e saída de pessoas, cargas e veículos. As regras fazem parte de um código internacional que trata da navegação entre os portos do mundo todo, o ISPS. O acordo é regulado pela Organização Marítima Internacional, uma agência da ONU, a Organização das Nações Unidas. No Brasil, a fiscalização das normas nos estados é feita pela Sesportos, Comissão Estadual de Segurança Pública nos Portos. Em São Paulo, a comissão era chefiada pelo delegado da Polícia Federal, Júlio Baida, o então chefe da PF em Santos. No dia 12 de agosto de 2016, uma vistoria da Sesportos encontrou falhas nos sistemas de segurança apresentados pela Rodrimar. A comissão deu 90 dias para a empresa resolver os problemas. Mas a Rodrimar acabou tendo muito mais prazo do que isso e nem assim apresentou soluções satisfatórias. Em 27 de abril de 2017, 7 meses depois da primeira vistoria, teve mais uma fiscalização da Sesportos. De novo, a comissão encontrou problemas. Como a empresa não apresentou justificativas nem um plano de ação, no dia 26 de outubro, a Sesportos decidiu pedir a cassação do Certificado de Segurança Internacional, a chamada Declaração de Cumprimento. E a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, também abriu um processo para multar a empresa. No dia 5 de dezembro, o pedido de cassação foi enviado para a Comissão Nacional de Segurança Pública dos Portos, a Comportos, que fica em Brasília. Sem o certificado de segurança, a Rodrimar sairia da lista de terminais indicados pela ONU para receber navios estrangeiros, o que faria a empresa perder muitos negócios. No dia 23 de dezembro, o delegado da Polícia Federal, Júlio Baida, que era o coordenador da Comissão de Segurança e assinou o pedido de cassação, foi afastado do cargo pelo então diretor-geral da PF, Fernando Segovia. O Ministério Público Federal em São Paulo investiga as razões do afastamento do delegado. O Jornal Nacional apurou que os procuradores querem saber se o rigor na fiscalização contra a Rodrimar está entre os motivos. Hoje nós perguntamos a Comportos se houve uma decisão e se houve porque ainda não foi anunciada. Quase 4 meses depois do pedido de cassação, a Polícia Federal, que coordena a Comportos, diz que não pode dar uma resposta. Desde o pedido de cassação, a Comportos fez 2 reuniões. A primeira em fevereiro, mas a Polícia Federal disse que o assunto não entrou em pauta, porque não houve tempo hábil para as análises técnicas. A segunda, a PF diz que foi ontem, mas não esclareceu se discutiu o assunto. Informou apenas que as deliberações vão ser publicadas no Diário Oficial. Por enquanto, a Rodrimar continua operando normalmente, mesmo com as falhas na segurança apontadas pela primeira fiscalização, feita em agosto de 2016.
A Agência Nacional de Transportes Aquaviários afirmou em nota que concordou com a cassação do Certificado de Segurança Internacional da Rodrimar e que a decisão sobre a multa está prevista para o mês que vem. A assessoria da Rodrimar declarou que precisaria de mais tempo para dar detalhes sobre o processo, mas afirmou que o Certificado de Segurança Internacional está válido. A Polícia do Paraná voltou nesta quinta-feira à região onde 2 ônibus da caravana do ex-presidente Lula foram atingidos por tiros. Nesta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal informou ao Jornal Nacional que, quando a caravana partiu de Quedas do Iguaçu, não havia marcas de tiros nos ônibus. Policiais civis do Paraná que investigam o caso já começaram a reunir fotografias e vídeos dos ônibus da caravana do ex-presidente Lula, feitos antes da partida em direção a Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná. A equipe de investigação vai analisar imagens cedidas por moradores para confirmar se os ônibus já estavam ou não com as marcas encontradas na lataria. Os agentes também estão em busca de imagens de câmeras de segurança. A polícia espera a conclusão da perícia para saber exatamente quantos disparos atingiram os ônibus, de que distância partiram e o calibre. O laudo deve sair na semana que vem. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Testemunhas que estavam no comboio disseram que viram as marcas de tiros ao parar na estrada pouco antes da chegada a Laranjeiras do Sul. A gente parou e constatou que tinham miguelitos, ferros contorcidos em X no pneu da frente e de trás, que os pneus haviam sido furados, né? Neste momento, a gente, em cima do pneu, na lateral, a gente constatou que tinha um furo, não teve dúvida que se tratava de tiro a bala. A parada não foi registrada no relatório da Polícia Rodoviária Federal a que o Jornal Nacional teve acesso ontem. No documento, a PRF informou que desde o início das atividades na praça em Quedas do Iguaçu, no ato com o ex-presidente e no deslocamento até Laranjeiras do Sul, nada de anormal foi visualizado pelos agentes da PRF. Hoje, ao Jornal Nacional, a Polícia Rodoviária Federal no Paraná, além de dizer que os ônibus não tinham marcas de tiro ao partirem de Quedas do Iguaçu, declarou também que os agentes que acompanhavam o comboio notaram sim que houve uma parada da comitiva a cerca de 2 quilômetros da entrada da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Laranjeiras do Sul, como relataram as testemunhas. A PRF declarou também que os policiais permaneceram a cerca de 200 metros de distância dos ônibus porque avaliaram que a parada não foi causada por um motivo relevante e que, por isso, nada sobre este momento específico do trajeto foi descrito no relatório. Ontem à noite, um ato em Curitiba marcou o fim da caravana. O evento se transformou numa manifestação de repúdio aos tiros. Numa entrevista coletiva no fim da manhã de hoje, o PT do Paraná reclamou do policiamento durante a passagem da caravana pelo estado. O governador Beto Richa, do PSDB, disse que todo o policiamento e a segurança foram assegurados à caravana e ao ex-presidente Lula e que a Polícia Civil do Paraná vai continuar conduzindo as investigações com serenidade e toda a qualificação técnica necessária. É hora da previsão do tempo. A Maria Júlia Coutinho tem informações de chuva forte, não é isso, Maju, em alguns pontos do Brasil. Boa noite para você. Oi, Ana, boa noite para você, para o Alexandre e para todos. Tenho sim e destaco aqui 2 exemplos de chuva. A chuva contínua e grudenta, como a que se instalou lá em João Pessoa, onde em 24 horas choveu 100 milímetros. E tem a chuva que chegando em forma de toró e com muito volume. Essa chuvarada fez ruas de Osasco, aqui na Grande São Paulo, virarem rios. A população enfrentou uma tarde de caos em apenas
1 hora choveu 58 milímetros. Vamos relembrar aqui o que são os tais milímetros. 1 milímetro corresponde a 1 litro de água por 1 metro quadrado. Se em 1 hora choveu 58 milímetros em Osasco, isso significa que caiu o equivalente a 58 litros de água por metro quadrado. É muita água para pouco tempo. As nuvens carregadas ainda estão rondando aqui boa parte do país, de norte a sul, como a gente vê aqui nas imagens de satélite, e podem encontrar caminhos molhados nas próximas horas quem for pegar as seguintes rodovias: Anchieta Imigrantes, também a Regis Bittencourt, e quem estiver a caminho do litoral catarinense e paranaense vai encontrar também caminhos aí molhados, Ana. Importante o motorista estar muito atento, Maju. Como é que fica o tempo amanhã, hein? Vamos agora para a Sexta-feira da Paixão. Tem fluxo de calor e umidade atuando aqui em boa parte do país, por isso a chuva ainda aparece. Pode chover com mais vigor em áreas aqui do norte, da região norte e nordeste. Dá-lhe água para Manaus, Belém, São Luís, Recife e João Pessoa também deve ter uma sexta molhada. Devem ter, né? E no sul, o destaque vai aqui para Florianópolis com o dia inteiro de chuva. Grande parte do país está na trilha dos temporais de outono, que são semelhantes aos de verão, pancadas isoladas que jamais devem ser aí minimizadas. Elas podem atingir Cuiabá, Campo Grande e São Paulo, onde faz 29 graus. Já Brasília, Goiânia e Rio estão no time das capitais ensolaradas, 27 de máxima lá na capital federal, 32 em Goiânia, 33 no Rio de Janeiro. Amanhã tem encenação da Paixão de Cristo em vários lugares. Lá em Ouro Preto vai ter tempo firme. Já em Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, onde fica Nova Jerusalém, em Sorocaba e em Porto Alegre, lá no Morro da Cruz, pode chover sim na hora da encenação, Ana. Tomara que não, né, Maju? Obrigada pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. E essa água toda vai para hidrelétricas, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária de abril vai continuar a ser verde. Ou seja, sem a cobrança extra nas contas de luz. Vai ser o 4º mês seguido com o sistema nessa cor, que indica condições favoráveis para a geração de energia. A Justiça de Cabo Verde, na África, condenou 3 brasileiros por tráfico internacional de drogas. Investigadores brasileiros afirmam que eles são inocentes. Foi pela internet que os parentes dos velejadores baianos acompanharam a divulgação da sentença. É muita expectativa, mas ao mesmo tempo é uma expectativa otimista. No fim de agosto do ano passado, os baianos Daniel Dantas e Rodrigo Dantas e o gaúcho Daniel Guerra foram presos na ilha de Cabo Verde, na África. Eles eram tripulantes de um veleiro que transportava mais de 1 tonelada de cocaína. Entraram na história atraídos por um site. A promessa era atravessar o Atlântico como navegadores de pouca experiência. Segundo investigações da Polícia Federal Brasileira, eles embarcaram no veleiro em Salvador sem saber que a droga já estava escondida no porão. Em Natal, o último porto no Brasil por onde o veleiro passou, nem uma inspeção da própria Polícia Federal conseguiu descobrir a cocaína. O relatório dessa investigação, que inocenta os brasileiros, foi encaminhado para a Procuradoria Federal de Cabo Verde, mas não convenceu o juiz do caso. A sentença foi anunciada hoje de manhã. Os velejadores foram condenados a 10 anos de prisão. Do salão do júri, foram levados de volta para a cadeia da cidade de Mindelo. Os pais, que estão lá em Cabo Verde, acompanharam a leitura da sentença. Eles dizem que o juiz não levou em consideração as investigações feitas pela Polícia Federal Brasileira. Para os parentes no Brasil, a sentença foi desoladora. É muita dor, sabe? É muito desalento. A gente se sente impotente, realmente. Eu conversei com os pais de Rodrigo, o mais jovem dos 3 velejadores. Eles dizem que as testemunhas de defesa não foram ouvidas. Em pleno julgamento, foi requerido por nosso advogado a certidão da negativa da audição. Na segunda-feira, nós vamos entrar com recurso solicitando a nulidade do processo. Os pais de Rodrigo já tinham comprado até passagens de volta, para eles e o filho, mas foram obrigados a mudar de planos. Nós vamos estar aqui presente nessa cidade enquanto nosso filho estiver aqui. Nós só voltamos para o Brasil com o Rodrigo.
O Ministério das Relações Exteriores declarou que as representações brasileiras em Cabo Verde estão acompanhando o caso e prestando assistência às famílias. Venezuela, um incêndio deixou 68 mortos e dezenas de feridos depois de uma rebelião numa prisão em Valência, a 150 quilômetros da capital, Caracas. Do lado de fora da cadeia, parentes desesperados procuravam informações. Essa mãe queria saber sobre o filho. Não me disseram nada, não tenho informação dele. Não sei nada. Essa outra mulher reclamava. Eu não sei nada do meu irmão, dizem que tem mortos, queimados, feridos. Não se sabe se estão aqui, se estão no hospital, não se sabe nada. Não sabemos nada. A falta de informação gerou revolta e a polícia usou gás lacrimogênio contra as pessoas que esperavam em frente à cadeia. Ao todo, 68 pessoas morreram no incêndio, entre elas 2 mulheres que visitavam detentos. De acordo com as autoridades, houve uma rebelião na cadeia e os presos tomaram a arma de um policial, que acabou baleado. Depois, colocaram fogo em colchões. As chamas se espalharam e acabaram causando as mortes. Mas essa mulher duvidava dessa versão. Ela disse, eles estavam fechados em uma cela e eles não são loucos para colocarem fogo neles mesmos. E eles mesmos não são loucos para queimar-se. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos se disse preocupado com a situação das prisões na Venezuela e pediu que as autoridades façam uma investigação rápida sobre o que causou as mortes. A vencedora do Nobel da Paz, Malala Yousafzai, retornou ao Paquistão pela primeira vez desde que foi baleada pelo grupo Talibã há quase 6 anos. A menina prodígio voltou para casa. A última vez que Malala Yousafzai tinha ouvido as sirenes paquistanesas foi em 2012. Na época, ela tinha um blog onde defendia o direito à educação. Os extremistas do Talibã que dominavam a região proibiam as meninas de estudar. E no meio do caminho da escola, ela e 2 colegas sofreram um atentado. Uma bala entrou pelo olho esquerdo de Malala, viajou 45 centímetros até parar embaixo, no ombro. A menina e suas convicções sobreviveram. Malala se recuperou aqui no Reino Unido. Ela virou um ícone do direito à educação. Uma luta que deu a ela o Prêmio Nobel da Paz em 2014. E durante todos esses anos, Malala conta que só pensava em voltar para o Paquistão. Hoje ela apareceu emocionada no discurso à TV estatal paquistanesa. Lágrimas represadas por mais de 5 anos. Malala, que sonha em ser primeira-ministra, foi recebida pelo seu, quem sabe, antecessor. Shahid Abbasi afirma que ela ainda vai ser respeitada no país como é no mundo. A ativista não deve ir até a cidade natal por questões de segurança, mas prometeu que seus pés vão voltar a pisar naquela terra. Difícil duvidar da menina que desafiou aqueles mesmos talibãs. As Coreias do Norte e do Sul marcaram para o dia 27 de abril a primeira reunião de cúpula em mais de 10 anos. A pauta do encontro, a desnuclearização da Península Coreana e a tentativa de melhorar a relação entre os 2 países. Esse encontro vai ser num vilarejo na fronteira entre as 2 Coreias. O governo da Rússia determinou hoje a expulsão de 60 diplomatas dos Estados Unidos. A Rússia respondeu na mesma moeda. Anunciou que o consulado americano em São Petersburgo será fechado, assim como os Estados Unidos fizeram com a representação russa em Seattle. Também expulsou 60 diplomatas americanos, mesmo número de russos expulsos pelos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, ainda estabeleceu uma data para os diplomatas irem embora, 5 de abril. A medida também será aplicada contra todos os países que expulsaram diplomatas russos esta semana. São mais de 20 nações que apoiam o Reino Unido nas acusações de que a Rússia teria envenenado o ex-espião Sergei Skripal e a filha dele há um mês na cidade inglesa de Salisbury. Hoje, a imprensa britânica divulgou a notícia de que Yulia Skripal vem melhorando rapidamente. A filha do ex-espião russo estaria inclusive consciente e conversando. Yulia é testemunha-chave no caso que provocou essa grande crise diplomática mundial. As autoridades russas já pediram permissão aos britânicos para conversar com ela. Na França, o ex-presidente Nicolas Sarkozy vai ser julgado por corrupção e tráfico de influência. Ele é acusado de tentar influenciar um juiz para obter informações secretas de um processo.
Essa denúncia surgiu depois que a Justiça gravou ligações do ex-presidente com o advogado dele para outra investigação, a de suspeita de financiamento ilegal da campanha de 2007. Sarkozy também foi indiciado nesse processo, acusado de receber 50 milhões de euros ilegalmente do governo líbio. E o Papa Francisco deu início às celebrações da Semana Santa. Quarto Papa a entrar na prisão de Regina Coeli, em Roma, Francisco convidou a todos para refletir sobre o gesto de humildade da Quinta-feira Santa, representado pela cerimônia do lava-pés. Se no curso da história tantos reis, imperadores, chefes de Estado tivessem entendido que lavando os pés de seus discípulos, Jesus mostrou que quem comanda deve servir, quantas guerras poderiam ter sido evitadas? O Papa Francisco lavou os pés de 12 presos de todos os continentes e de várias religiões. Também passou mais de meia hora na enfermaria com os prisioneiros doentes. A visita do Papa não pôde ser gravada. Antes, Francisco rezou a Missa da Crisma na Basílica de São Pedro, dando início às celebrações da Páscoa, e pediu aos sacerdotes que fiquem perto do povo. O Papa Francisco comentou com os presos sobre a sua catarata, doença no cristalino dos olhos que atrapalha a visão, e disse que no ano que vem poderá ser operado. Amanhã ele acompanha a Via Crucis no Coliseu e no domingo reza a Missa da Páscoa. Uma tradição de 273 anos da Semana Santa reuniu milhares de fiéis na cidade de Goiás. No primeiro minuto desta quinta-feira, as luzes da cidade se apagaram para dar início à procissão do fogaréu. Os fiéis encenaram os últimos momentos de Cristo antes da crucificação. A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, assassinados no último dia 14 no Rio, receberam homenagens.